É, pessoal, e o desconto não para de crescer, já são 29,5%, né, de desconto em relação ao nosso último vídeo, onde Bradespar estava com desconto de 28%. Sem contar que no período de um mês já vem registrando aqui uma queda de menos 8,74% e também algumas notícias, né, que são importantes para a gente poder saber, especialmente aqui a diminuição da participação da BlackRock. Lembrando que ela tinha quase 10% de Bradespar e agora cai para 4,95. É uma das coisas aqui que a gente consegue observar como noticiário, né? Vamos falar um pouco sobre essa taxa de desconto, em que pese que a gente possa ou pode entender isso como oportunidade, uma vez que os descontos estão bem generosos. Quando a gente aproxima aqui, né, quando a gente fala de desconto, é o desconto em hold, né? Quando a gente aproxima aqui nessa faixa de 29,30, e se a gente passar aqui uma linha reta, praticamente poucos meses, né, tiveram um percentual tão alto de desconto como se encontra agora. Lembrando que, historicamente, a Bradespar, né, que replica a Vale na sua totalidade, ela corresponde aqui a uma ordem de desconto de 24, 23, 18%. Em alguns períodos excepcionais chegou a 45% de desconto, mas fato é que agora se encontra aqui com uma defasagem entre diferença de ativos líquidos versus aquilo que é cotado ou valor de mercado de 3,1 bi. Uma coisa também que pesa muito aqui nessa faixa de desconto, alguns analistas estão dizendo que é a proximidade da execução do caso Littel, né? Lembrando que o caso Littel é um processo de litígio contra a Bradespar em função do Call City, né, do Banco City, onde há aqui uma dívida, praticamente, né, uma cobrança judicial de 1,4 bi. Vem explicando isso em alguns vídeos, muitos analistas dizendo que isso daqui já está precificado, tanto no desconto quanto também na queda das ações no preço, uma vez que as ações já chegaram a ser negociadas em valores bem maiores, né? Hoje, se a gente olhar aqui o gráfico de Bradespar, a gente consegue ver que pelo menos nos últimos 5 anos, né, essas ações já atingiram quase que R$ 50, agora se encontram em patamar de R$ 18. Você tem aproveitado esse ciclo que a Bradespar fornece, né, de altas e baixas, né? Muitos entendem que esse desconto aqui, com todos esses casos, que você bate no liquidificador, tira dali um preço mínimo que você aceita pagar, já está bem abaixo daquilo que é razoável, né? Quando a gente olha aqui um pouco para a perspectiva de preço, até caso você queira ver a opinião dos analistas, é só você colocar o código, né, no caso BRAP, né, BRAP, e você coloca MSN, você vai ter acesso à plataforma da Microsoft, que ela reúne aqui, né, a opinião ou preço-alvo médio de diversos analistas de mercado. E para a Bradespar estão colocando aqui um preço de 24,13, né, para BRAP 4 com recomendação aqui de compra. Pois é, então é fato que muitos estão colocando como perspectiva aqui de uma alta, uma vez que ela vem nesta queda bem assintosa. Quando a gente fala de Vale, né, ela é sempre colateralizada e a Vale basicamente vai seguir aqui a cotação do próprio minério de ferro. Então, quando a gente pega aqui as cotações, a gente consegue perceber que o minério de ferro deu uma derrapada aqui nesses últimos dias, até tentou subir um pouquinho, mas os estímulos ali da China, especialmente, né, para o setor imobiliário, não trouxe um arrefecimento, né? Tentou até subir um pouquinho, mas depois teve uma queda bem abrupta, saindo de US$ 120 a tonelada, voltando aqui para os patamares de 100, US$ 107, ok? A Bradespar hoje tem cerca de 3,4, 3,3 o capital votante, né, em Vale, tem uma boa posição aqui quando a gente fala em questão de ordem, né? Então, de fato, a Bradespar pertencendo aí ao grupo Bradesco e grandes empresários, grandes controladores, conseguem administrar muito bem esse portfólio. Mas a minha pergunta para você é: você tem aproveitado esses momentos? Prefere investir em Vale do que assumir o risco de holding ou tem aproveitado aqui a questão desse desconto de holding? Vamos dar uma olhada aqui nos valuations.
Perceba que é uma empresa muito bem administrada porque paga 16% de dividendos sem comprometer o payout. E historicamente, ela paga aqui do seu lucro líquido ajustado 64, 65%. Então, mesmo pagando excelente dividendo, não compromete aqui o seu caixa, né? Outra coisa, trabalha com ROI e ROIC acima de dois dígitos, né? Dois dígitos cheio, acima de 10%, e também dívidas muito bem controladas. Quando a gente olha aqui no nosso painel inteligente, vamos ver basicamente quanto que é o preço calculado na perspectiva de valuation, né, para a gente entender melhor aqui o caso da Bradespar. A quarta versão do painel já está disponível para todos vocês, não tem que pagar nada mais por isso. Vocês já recebem atualização automática e aqueles que querem ter acesso ao painel, vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Muito simples de usar, vamos simplesmente aqui colocar o ticker BRAP4 e vamos ver se do ponto de vista fundamentalista está caro ou está barato. Veja que para Benjamin Graham está barata e para Joel Greenblatt também. A diferença aqui, né, o ROI é positivo, há um desconto muito grande do preço em relação ao valor patrimonial e um PL muito baixo. Então, para ambos, é um consenso que Bradespar está realmente muito barata. Aqui é o valor calculado de Graham seco, né, sem nenhuma margem de segurança, por volta de R$ 40. A ação hoje custa R$ 18,34, né? Perdão, aqui é o último fechamento. Ele atualiza todo dia meia-noite pós fechamento de pregão. Dividendos na ordem de 16%, o que é um dos maiores da bolsa, né? Aqui o código Bradespar. E se você quiser saber outras empresas tão boas quanto e barata, só dois cliques aqui, olha, no painel inteligente. Em Graham, né, você vem aqui e seleciona apenas as ações baratas. E em Greenblatt também, somente as ações baratas. Eu gosto de colocar aqui um filtro de liquidez para não pegar aquelas ações micos da bolsa, né? Pelo menos 100 mil de liquidez nos últimos 2 meses. Olha lá, caiu aqui para cerca de 52 ações. Boas, baratas e a maioria delas pagam bons dividendos. Tem até algumas ações aqui que podem te surpreender. Link na descrição e também nos comentários. Outra coisa também importante que eu gosto de ver em Bradespar é como é que tá as taxas de aluguel. Tanto a quantidade de ações alugadas quanto também taxa, né? Porque daí você pode fazer uma segunda renda de dividendos com as próprias ações, com o próprio aluguel. Vou colocar aqui o código BRAP4, vamos ver aqui a Bradespar. E para eu saber a questão de aluguel, venho aqui em aluguel posições, né? Vamos dar aqui uma observada. E eu consigo perceber o seguinte, olha, vamos ver aqui embaixo a quantidade, né, o percentual de ações alugadas. Veja que Bradespar está com uma quantidade bem grande de ações alugadas, né? Por quê? Bom, normalmente uma ação tem ali menos de 1% delas em aluguel. A Bradespar saiu num patamar de 4%, atingiu 8%, voltou para razoáveis 2% e depois subiu, olha, quase 10%. Agora, novamente, aqui em patamares de 5%. É uma grande quantidade de ações alugadas, lembrando que aqui eu estou falando do ticker 4, tá? Então, das ações preferenciais, quase 5% alugadas, e essas ações alugadas podem ser usadas como venda a descoberto, como diria o Barsi, né? Isso pressiona o preço, né, da ação para baixo, né? Vamos ver se você consegue agora uma boa renda deixando as suas ações de BRAP alugada. Você vem aqui em aluguel registro e agora a gente consegue ver aqui as taxas de aluguel. Olha. Bom, o Bradespar não está pagando boas taxas, né? Olha, meio, 0,16%. Tem ações, e se você quiser que eu faça para você uma lista de ações com uma boa taxa de aluguel, coloca aí no campo dos comentários, a gente fala um pouco mais sobre isso. Voltando aqui na questão dos valuations, é interessante que a empresa ela paga bons dividendos irregulares, né? Regulares, né? E a gente pode até fazer aqui um cálculo, né, de preço justo, pegando aqui, colocando apenas os dividendos pagos nos últimos 5 anos, tirando esse extraordinário que a Vale também pagou, né, que foi um período aí de bem atípico, né, dividendos extraordinários, pegando mais ou menos esta mediana aqui, né, colocar aqui aproximadamente R$ 3, então vamos dar uma olhada qual que seria o preço justo de Bradespar. Pegar R$ 3, dividir pelos nossos 6%, olha lá, ó, vai dar R$ 50 o valor justo. Se aproxima muito, né, quando a gente fala lá, se aproxima muito daquele valor de Graham, né, de por volta de R$ 41. Valor dos analistas aqui por volta de R$ 24. Lembrando que esse cálculo aqui não contempla, né, esse desconto aí da Little.
E se você colocar simplesmente aí no Google, né, Bradespar Little, você vai ter, a gente já falou isso, né, em vários vídeos aqui, a questão aí do julgamento, que já foi feito em primeira e também segunda instância, vencido, e o caso é realmente aí no valor de 1,4 bi, pessoal. Então, se você hoje comprar a Bradespar, você tem que estar aí ciente, né, desta dívida aqui. Olha lá. Bradespar afirma que está monitorando a ação no STJ, mas disse a investidores que por enquanto não provisionou o montante. Então, muitos estão até falando, já deveria parar dividendos, de pagar dividendo e pagar logo essa dívida. Lembrando que a justiça já deu ganho de causa. Então, lembre-se, se você comprar hoje, você vai ter que descontar aí pelo menos uns R$ 3 aí, que seria do dividendo para poder pagar essa dívida aí que já está em trâmite praticamente julgado, ok? Antes da gente finalizar, eu gosto sempre de fazer o seguinte, olha, eu gosto sempre de comparar a própria Vale com o Bradespar. Nesse caso aqui, Vale aparece em primeiro lugar antes de Bradespar por conta de que a Bradespar é holding e alguns dados de eficiência que o operacional não tem, tá? É por isso que ela ganha no ranqueamento. Mas se você observar, dividendos, deixa eu só colocar aqui um retângulo, né? Dividendos, a Bradespar ganha disparado, é mais descontado em relação ao preço-lucro. Outra coisa, está mais barato em relação ao preço sobre valor patrimonial. Outra coisa também importante, questão de endividamento, tá mais tranquilo, ganha aqui no ranqueamento. E nas receitas, praticamente aqui a Vale ganha à frente, né? Fica à frente aqui. Aí você me pergunta, tá, mas por que que então todo mundo não investe, né, em Bradespar ao invés de Vale? Porque aqui você tem um risco de holding, né? Se um dia a holding da Bradespar resolver fazer chinelinho, daí você está sujeito ao risco dela, né? E quando você compara aqui a rentabilidade de uma com a outra, por exemplo, colocar num médio prazo, por exemplo, igualando aqui série histórica e também incluindo dividendos, veja que a Bradespar, nos últimos 5 anos, valorizou 370% contra 184% da Vale. Então veja que do ponto de vista de rentabilidade, ela também é superior, né? E se você estender isso por um prazo de 10 anos, o negócio ainda fica mais assim discrepante, né? 1.033% contra 523% da Vale. Então, Bradespar rentabilizando aí muito mais no médio e longo prazo. Mas me diz aí, o que você tem feito? Tem investido em Bradespar, tem investido em Vale, tem aguardado? Coloca aí. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar o conteúdo. Até mais, tchau, tchau.